Convido a amada igreja a abrir a Bíblia juntamente comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1. Abra comigo a Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 1. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim o texto sagrado. Esse texto, irmãos amados, é o mesmo texto que nós lemos na semana passada. O título da nossa mensagem, desde a semana passada, é Tome a Iniciativa Agora. E hoje nós vamos fazer deste estudo, dessa meditação nas Escrituras. Nós falamos que iríamos trazer 5 pontos importantes, nos quais nós não podemos ter preguiça, nos quais nós devemos tomar a iniciativa, nos quais nós devemos ser proativos e diligentes. Então, que Deus nos abençoe. Vamos ler o texto. Lucas, capítulo 16, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei? Pois meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso. Também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E Jesus continua: e eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse é um dos textos mais complexos na sua interpretação do Novo Testamento, irmãos. Mas é um texto profundo, muito abençoado. Na semana passada nós meditamos um pouco mais acuradamente sobre ele, e hoje quero só relembrar os irmãos que é um paralelo comparativo paradoxal. Muitas vezes Jesus faz isso. Jesus pega algo que é do mundo e aqui ele enquadra tanto o patrão, tanto o senhor deste servo, quanto o servo, ele os enquadra como os filhos do mundo, uma categoria que se distingue dos filhos da luz, daqueles que conhecem a Deus, que têm a ética do reino de Deus. E esse patrão, esse senhor, ele manda esse funcionário embora.
mas enquanto ele ainda está sob a administração, como se fosse o dono, sobre a mordomia, sobre a administração dos bens do seu senhor, enquanto ainda há tempo, ele pensa em seu coração: o que farei? Voltar a trabalhar na roça, voltar a ser um operário? Não posso. Mendigar, tenho vergonha. Já sei o que farei. Eu vou agir, eu vou tomar uma atitude. E ele então, usando aquela autoridade, aquela incumbência que está sobre ele, ele chama os homens que devem ao seu senhor e dá descontos a ele. Nós não sabemos se ele tinha essa autorização, isso é uma conjectura, provavelmente ele tinha essa autorização dentro do cargo para dar os descontos, para fazer as cobranças, etc. Então ele se aproveita nesse momento para trabalhar em benefício próprio, por causa de um futuro imediato, porque ele havia sido mandado embora. Então, enquanto ainda dá tempo, enquanto ele ainda está ali naquele período em que ele vai ter que entregar e prestar contas, ele chama estes homens e dá os descontos. E quando ele faz isso, talvez este senhor tenha pensado assim: ele agiu com inteligência, ele agiu com sabedoria. A Bíblia diz aqui que elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua geração do que os filhos da luz. Não que ele tenha feito algo correto, irmãos, mas usualmente um homem que não tem Deus, que é um filho do mundo, distinto dos filhos da luz, é uma sabedoria, segundo o mundo. E ele se preocupou com o seu futuro imediato e ele agiu. Ele tomou a iniciativa. E ele é elogiado aqui por ter tomado a iniciativa e ter resolvido o seu problema. E o Senhor Jesus, ele recomenda dizendo assim aos filhos da luz: das riquezas de origem iníqua, porque estas riquezas terrenas, elas trazem em si, irmãos, muita propensão à injustiça, à iniquidade. E ele diz: fazei amigos, para que quando aquela vos faltar, diz o texto aqui, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Então ele está dizendo o seguinte, é um paralelo comparativo: assim como esse homem perdeu o emprego, mas no tempo ainda que ele restava sob a administração dos bens, ele agiu atiladamente, ele foi sábio, e ele agiu em seu benefício, para que no dia de amanhã, essas pessoas às quais ele beneficiou, às quais ele abençoou, os recebesse em sua casa. Da mesma maneira, nós como filhos da luz devemos saber o seguinte, irmãos: nós já estamos de sobreaviso. Você já está nos 30. Diga para o irmão: você está nos 30, meu irmão. Por quê, meus irmãos? Acaso algum de vocês está enganado, pensando que não vai morrer? Nós morreremos, e quando nós morrermos, nós vamos ser despojados, destituídos dessa nossa governança, dessa nossa administração. Vamos ser tirados. E o texto fala exatamente sobre esse tempo da vida. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, quando que vai nos faltar? Na morte. Ou você já viu a mudança seguir o culto fúnebre, o féretro? Não segue. Então, quando essas riquezas, isso que muitas vezes as pessoas colocam a sua segurança, alicerce a sua vida, a sua existência nas coisas terrenas, quando estas coisas vos faltarem, estes amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Esse texto fala sobre sermos amigos de Deus, porque quem pode nos receber, irmãos, abrindo a porta dos céus e nos receber nos tabernáculos eternos, senão aquele que redime a nossa alma da perdição, aquele que nos salva, que é o Senhor. Por isso ele diz: quando eu tive fome, vocês não me deram de comer, quando eu tive sede, não me deram de beber, estive preso e não fostes me visitar. Porque quando vocês fazem isto a um desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo. É a Jesus, o Senhor,
que nós servimos. E isto aqui trata, irmãos, não só de dinheiro, de coisas financeiras, mas trata da administração dos nossos talentos, das oportunidades que temos na vida, da administração da nossa vida, que deve ser conduzida levando em consideração que nada é nosso. Por isso ele diz na continuação: quem é fiel no pouco é fiel no muito, quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Quer dizer, irmãos, aqui nesta terra nada é nosso. Nós estamos de passagem, embora nós possamos nos iludir, eu tenho isso, eu tenho aquilo. No final você vai ver que você não tem nada. Nós viemos do ventre da nossa mãe, retornaremos. O Salmo diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude e o homem que nela habita. Tudo é de Deus, Ele é o Senhor e deve ser reconhecido dessa maneira. E aí o texto continua dizendo assim: se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E muitas vezes nós não agimos atiladamente, agimos de qualquer maneira. Somos preguiçosos com a nossa vida espiritual, com os nossos relacionamentos, com aquilo que importa para Deus. Não percebemos que a vida está passando e não fazemos aquilo que é da vontade do nosso Senhor, para que um dia o Senhor nos receba nos tabernáculos eternos. Não nos tornamos amigos de Deus na administração do que fazemos aqui. E nesse culto, irmãos, eu quero falar sobre 5 áreas das nossas vidas, nas quais nós precisamos demonstrar a iniciativa e a diligência da humilde, mas sábia formiga. Porque na semana passada nós demos uma entrada na escola da formiga para aprendermos com ela. E isso é muito importante, porque o Senhor tem um chamado para todos nós. Diz a palavra do Senhor que se você for atento mesmo e buscar a vontade do Senhor, você vai ouvir Deus falando: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E é nesse momento que você tem que dizer: Senhor, conta comigo. Porque, irmãos, nós estamos vivendo nesse período, eu não tenho dúvida mais, de que o Senhor está às portas. Então, nesse período, que nós possamos não ter preguiça, não sermos pessoas vagarosas, mas sermos diligentes em ouvirmos e fazermos a vontade de Deus, arregaçarmos as mangas e dizermos ao Senhor: Senhor, conta comigo nessa batalha da hora final, conta comigo para ser combatente desse mundo vil, do pecado e do mal, conta comigo, Senhor, para fazer a Tua vontade. E agora, irmãos, é importante nós buscarmos essa sabedoria, dessa inteligentíssima, simples, humilde, que é esmagada na calçada, pequenina, mas muito sábia formiga. E a primeira coisa na qual nós não podemos ser preguiçosos, mas precisamos ter iniciativa e diligência, é com relação à família. O Senhor mostrou o lugar da família quando Ele fez o seu primeiro milagre, nas bodas de Caná da Galileia, num casamento. Diga para o irmão aí do seu lado: a família é importante, meu irmão. Aleluia. Então, irmãos, nós não podemos ser preguiçosos em fazer as pazes. Esta é a primeira área. E essa primeira área é focalizada nos mais amados e conhecidos textos da Bíblia, os textos que tratam sobre amor. Alguém disse, eu não me recordo quem, mas tocou muito no meu coração, que um dos maiores segredos para termos um casamento vitorioso, feliz, é sermos bons perdoadores. Quem concorda? Aleluia! Glória a Deus!
para termos um casamento vitorioso, feliz, e para o casamento dar certo, temos que ser bons perdoadores. E na realidade, irmãos, é impossível manter um casamento se nós não colocarmos em prática o ensinamento de Jesus. Quando os seus discípulos chegaram para Jesus e fizeram aquela pergunta: Senhor, quantas vezes devemos perdoar a um irmão que pecar contra nós? Quando o irmão pecar contra nós, quantas vezes devemos perdoá-lo? Aí eles já se anteciparam, né? 7, que é o número da perfeição, o número bíblico, muitas vezes citado nas Escrituras, 7, Senhor. E o Senhor retruca dizendo, 70 vezes 7. Ninguém riu. Achei que vocês iam rir, irmãos. Vocês estão sem senso de humor. Misericórdia, chegou a arrepiar meus cabelos. 70 vezes 7, é muita coisa. Mas é isso aí mesmo, irmãos. Temos que ser bons perdoadores. Está escrito assim, 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes 3, porém, é o amor. Ao contrário, irmãos, do que a mídia nos mostra, o Facebook, o Instagram e essas coisas aí, o maior legado que nós podemos deixar nesta terra é o amor. Foi este o legado que nós herdamos do nosso Senhor Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse é o amor do Pai. E não existe nada melhor e maior para nós deixarmos nessa terra do que o amor. Não são empresas, nem dinheiro, nem herança, nem nada. É o amor. Tanto no contexto social, quanto no contexto dos nossos relacionamentos primários, os presentes mais valiosos que nós podemos oferecer às pessoas são os nossos pensamentos e os nossos atos que fluem de um coração verdadeiramente amoroso. E aí, meus irmãos, no contexto da família é o local mais sensível, pois é o lugar onde nos sentimos mais à vontade, por causa como é que eu posso dizer, da nossa intimidade com os parentes, com essa gente querida, amém? Aleluia! Nós nos sentimos à vontade, e nesse ambiente, muitas vezes, nós nos descuidamos, nos distraímos, não vigiamos, e começamos a levar esses relacionamentos de qualquer maneira, porque nos sentimos muito à vontade, e isso também nos tenta a nós também levarmos de qualquer jeito. Mas isso é um grande erro, meus irmãos, porque é justamente nestes relacionamentos que são os mais preciosos da nossa vida, que nós devemos ser mais cuidadosos, vigilantes, cuidar com as palavras abençoadoras de amor, de carinho, atitudes de amor, atitudes de carinho, o marido ser o guardião da paz, da alegria, da harmonia, a esposa ser a guardiã de um lar abençoado, feliz, sereno. Cuidadosos nesses relacionamentos. Mas é justamente nesses relacionamentos que muitas vezes nós entramos em conflito, colidimos uns com os outros, e aí machucamos as pessoas e nos machucamos. Mesmo as pequenas feridas em nosso ego e em nossa alma doem. E em geral, qual é a nossa reação? Nos relacionamentos interpessoais, quando acontece em geral, a nossa reação é a de nos afastarmos. E sabe por quê? Por causa da indolência, da preguiça. Não, pastor, por causa da mágoa. Por causa da mágoa. Mas a Bíblia diz que tem que perdoar, irmão. Então por quê? Por causa da preguiça. Porque a gente sabe, irmãos, que nós temos que conversar com a pessoa, tentar resolver o problema, pôr um ponto final na discórdia. Mas nós sabemos também o quanto de tempo, de energia, de desgaste,
Como pode ser frustrante esse processo, muitas vezes um processo demorado, a gente sabe que uma única conversa não vai resolver tudo, que é um processo. E é nesse ponto que muitas pessoas são engodadas pela preguiça seletiva. Lembra que nós falamos no culto passado? A pessoa é a iniciativa do coelhinho da Duracell. Mas em 10% ele tem uma preguiça seletiva. Esse é um dos pontos em que muitas pessoas são engodadas por esse tipo de preguiça seletiva. Por quê, irmãos? Porque resolver relacionamento, discutir relacionamento é muito chato. É desgastante, é horrível. É a última coisa que eu preciso nesse momento. Já estou ocupado demais. A vida já é complicada. E assim nós nos tornamos preguiçosos quanto aos relacionamentos. Não damos o telefonema, não escrevemos a carta, não atravessamos o corredor da igreja, o corredor da escola, o corredor da empresa, não apertamos a mão. Quando vemos a pessoa, desviamos o olhar. Às vezes a gente fica cuidando, né? De repente, vê a pessoa, ainda bem que não me viu, vou fazer de conta que eu não vi também, para não ter que olhar. Diga misericórdia, irmãos. Não pronunciamos uma palavra gentil, não nos demoramos em ouvir, fazer as pazes. Essa é a preguiça seletiva de muitas pessoas. Porque a preguiça aparece, irmãos, quando algo é chato, trabalhoso, desafiador, aí é preguiça. E é aí, em vez de tomarmos a iniciativa e buscarmos a reconciliação, fechamos os olhos e dormimos o sono do preguiçoso. Romanos capítulo 12, versículo 18 diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Essa palavra, se possível, é muito importante aqui. Porque se possível, fala da tenacidade de nós nos agarrarmos ao último fio de esperança. Será que é possível? É possível, para Deus não existem impossíveis, então eu tenho que tomar a iniciativa. Porque o que a gente está falando, irmão? A gente está falando de tomar a iniciativa, de ser diligente, e nessa área de fazer as pazes, nós temos que tomar a iniciativa e sermos diligentes. Um dia você vai chegar lá e vai dizer para Deus, aquilo que muitas vezes, talvez alguns de vocês aqui, dizem de vez em quando: ó Deus, aquele lá eu não fiz as pazes, porque aquele lá não tinha jeito. Não. Aquele lá não tinha jeito. Então eu vim para cá, nem procurei. Deus vai dizer: será, irmão? E aí a gente vai ver, irmãos, que Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso, né? Perdoai. Jesus ensinou isso nas cartas de Paulo, no Novo Testamento. Jesus ensinou isso aos discípulos no Antigo Testamento. Todo lado está escrito sobre isso. E aí você vai chegar lá: Senhor, mas bem aquilo lá, aquele mandamentinho lá, aquilo lá não... Misericórdia, irmãos. Vale lembrar, irmãos, que às vezes nossos esforços mais sinceros serão ineficazes, devido à recusa de a outra pessoa se comprometer com o nosso processo de paz. Porque não tem como a gente controlar o livre-arbítrio das outras pessoas. Mas embora possa ser extremamente frustrante, o fato não atenua a nossa responsabilidade. As perguntas permanecem conosco. Eu tomei a iniciativa? Eu fiz o melhor possível? Eu fiz o mais longo caminho possível na direção da reconciliação? Irmãos, quantos casais, como pastor, acabam se separando por causa de preguiça? E aí chegam para a gente: pastor, eu desisti do meu casamento, porque eu fiquei cansado de lutar. Era muito enfadonho, aquelas brigas, aquelas discussões, e eu acabei abrindo mão. Mas se eu pudesse voltar o relógio agora, eu lutaria, eu persistiria, eu ia insistir.
Quantas vezes, irmãos, as pessoas se arrependem por não terem lutado, por terem sido preguiçosas, indolentes nos seus relacionamentos, e agora sofrem prejuízos. Meu Deus, eu podia estar com os meus filhos, podia estar com a minha família aqui comigo, se eu tivesse lutado, se eu tivesse perseverado, se eu não tivesse sido preguiçoso, se eu não tivesse desistido. Porque os prejuízos, irmãos, a gente só vê à frente. É aquilo que muitas vezes os antigos falavam, com experiência. A gente só dá valor depois que perde. E os prejuízos, irmãos, nesse caso de dissolução da família, muitas vezes são inestimáveis, a gente nem imagina o quão grandes são em todas as áreas. Por isso que a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio, odeia o divórcio. Deus odeia quebra de relacionamentos, Deus odeia divisão. Então o Senhor quer que nós venhamos tomar iniciativa nessa área. Os seus esforços nessa área da reconciliação podem ser repelidos, isso é verdade, mas também podem ser calorosamente recebidos com uma resposta sincera. Eu também quero tentar. Que bom que você tomou a iniciativa. Segunda área na qual nós devemos demonstrar a iniciativa e a diligência da humilde, mas sábia formiga, é no simples trabalho árduo. Guarde isso no seu coração, na sua mente. O simples trabalho árduo. Essa é a segunda área. E o homem sábio do livro de Provérbios, ele possui uma perspectiva positiva do trabalho. Ele vê o trabalho a partir de uma perspectiva positiva. E ele enfrenta o trabalho como o segredo do sucesso financeiro, o caminho para o poder construtivo e o caminho para brotar a criatividade. É como dizem, né? 90% transpiração, 10% inspiração. Então, o que é, na bem da verdade, irmãos? É trabalhar com afinco. Esse é o segredo. Provérbios capítulo 14, versículo 23 diz: em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. É a Bíblia que está dizendo, é Deus que está falando. Provérbios capítulo 12, versículo 24. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Deus está falando. E às vezes, irmãos, a gente ora e quer que Deus nos ouça. Senhor, me ouça a minha oração. Meu Deus, transforme a minha vida, prospere a minha vida, me abençoe. Mas e nós, irmãos, ouvimos a Deus? A gente quer que Deus nos ouça, mas a gente ouve a Deus? Deus, ouça e me responda, me abençoando. E a gente ouve a Deus obedecendo? Muitas pessoas estão pedindo: Senhor, prospera a minha vida. Deus está falando: vai trabalhar, filho. Diga misericórdia. Vai trabalhar, meu filho. Levanta, vai trabalhar. Ah, mas não tem emprego. Então teu emprego é vendedor. Vai vender a tua mão de obra, em nome de Jesus. Vamos. Aleluia. Está escrito aqui, irmãos. É Deus que fala, né? O apóstolo vai além dessa visão positiva do trabalho. Ele lembra que o mais importante é honrarmos a Deus, que é o nosso verdadeiro patrão. Lembra da parábola do administrador infiel? Ele é o Senhor, nós somos os seus administradores, irmãos. Ele é o Senhor. O nosso verdadeiro patrão é Ele, o Senhor de quem somos administradores e mordomos. Em Colossenses 3:23, Paulo diz isso. Diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Jesus é o Senhor. Pensei que eu ia escutar um amém agora. Eu vou repetir. Jesus é o Senhor.
Oh, aleluia! Que bênção! Glória a Deus, Jesus é o Senhor. Meu Deus, irmãos. Acabamos de combinar aqui, os irmãos também. Aleluia! Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Oh, glória! Aleluia! Agora está ficando bom. Glória a Deus. Ele fala aqui, né, irmãos, que tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer para o Senhor, para a glória do Senhor de todo o nosso coração. Então a questão é, irmãos, se nós estamos fazendo o nosso melhor, da nossa criatividade, do nosso empenho, do nosso entusiasmo, lá no nosso trabalho, lá onde quer que nós estejamos fazendo alguma coisa, para o Senhor. Isso é louvor e adoração, porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E aí eu me lembro, irmão, da oferta de Caim e da oferta de Abel. Diz a Bíblia que Abel trouxe das primícias do seu rebanho, ele pegou o primeiro, o melhor para Deus e trouxe. E fez aquilo para Deus de todo o coração, o melhor para Deus, e agradou a Deus. Já Caim diz que depois de uns tempos, quer dizer, não trouxe as primícias, trouxe lá talvez um resto que sobrou, alguma coisa, depois de uns tempos, do fruto da terra, trouxe uma oferta ao Senhor. E aí ficou emburradão, porque o irmão foi abençoado, ele não. Mas como? Aí, trouxe aqui, minha oferta aqui, meu trabalho. E aí o Senhor vem conversar com ele. Ô, Caim, está certo isso aí que você está fazendo? Por que você está tão emburrado assim? Por que você está raivoso? Por que você está com esse ranço? Está certo isso? Se você tivesse agido bem, não teria sido aceita a tua oferta, você não teria sido abençoado? Mas você quer fazer da tua cabeça, do teu jeito? E muitas vezes, irmãos, nós nos achamos sábios. A Bíblia diz, no domingo passado nós lemos isso, que o preguiçoso, ele se acha aos seus próprios olhos sábio. Imagine, irmãos. E muitas vezes a gente acha que está levando vantagem, que está fazendo coisa boa. Quando você está no mesmo emprego muito tempo, você pode acabar desenvolvendo maus hábitos. Mesma situação da família. Vai criando muita tranquilidade lá, vai ficando muito íntimo, e começa, sabe os macetes, sabe os truquinhos, começa a dar o migué, que nem dizem, né? E vai desenvolvendo maus hábitos, chega tarde, gasta o mínimo de energia, participa de conversas destrutivas, começa a criticar o chefe, que isso aí não tem nas empresas, né, irmão? Não tem. Criticar líder, chefe, esse negócio aí. Começa a disseminar dissensão, sabotar os esforços de outras pessoas, empenhar-se em formas discretas de autopromoção. Mas eu digo para os irmãos, raramente nós nos projetamos dessa maneira, e muitas vezes nós vamos tomando desvios e fazendo voltas, e mudanças começam a acontecer na nossa mente, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de nos portarmos. E isso de forma muito sublime, discreta, a gente nem percebe. Mas se nós realmente olharmos para nós mesmos, irmãos, fazermos uma análise sincera, isso pode revelar que nós já não somos os mesmos funcionários que éramos, já não somos modelos de operosidade, de integridade no trabalho, ou talvez nunca fomos. Então é necessário que você olhe dessa maneira, que você trabalhe esse simples trabalho. Porque, irmãos, muitas vezes o trabalho é agradável, e é importante que seja, que você escolha algo que você gosta de fazer, para que ele te dê prazer, te dê realização. Isso é bom. E muitas vezes nós vamos fazer o nosso trabalho porque nós gostamos. Mas muitas vezes você vai fazer o teu trabalho porque você não é covarde, porque precisa ser feito, porque tem que encarar. Porque ganhar dinheiro, irmãos, não é fácil. Ganhar dinheiro é difícil, e muitas pessoas acreditam que vão construir, que vão crescer,
que vão se desenvolver com a fantasia de que a vida é fácil, que dá para ganhar e ir para frente tranquilamente, sem afinco. Mas esse raciocínio se chama imaturidade. Porque a verdade é que a vida é difícil, ganhar dinheiro para viver é difícil. O trabalho é assim. Muitas vezes, irmãos, é apenas o simples trabalho árduo. E é disso que se trata. E a vida é assim para todos nós. Diga para o irmão aí, viu, irmão? E isso é bom, sabe por quê, irmãos? Porque esse tipo de confronto espiritual tira de nós a murmuração. Sabe quando você começa a murmurar? Porque meu trabalho... Você para de murmurar. Não, tem que ir, tem que encarar. E a Bíblia diz, se você te mostrar frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Então se mostre valente. Em 2023, vamos para cima, irmãos. Em nome de Jesus. Aleluia! Vamos para cima. E aí vem terceira área, deixa eu apurar aqui um pouco, o combustível para a corrida. Já que nós temos que trabalhar, temos que estar bem louco. Precisamos de combustível. E o que é o combustível, irmãos? É a mesma coisa que o combustível do carro. É a nossa saúde. Não dá para ter preguiça nem descuidar nessa área. Muitas vezes esse tema é difícil de ser tratado, mas a nossa saúde é frágil e não pode ser ignorado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Então a gente tem o Espírito Santo da parte de Deus, que nos deu esse dom, e o nosso corpo é o santuário dele. Vocês sabiam disso? É o que o Paulo está perguntando aqui. E que não sois de vós mesmos, lembra do texto de abertura do culto? Ele é o Senhor, nada é nosso, o nosso corpo não é nosso corpo é dele. Então você está administrando uma casa, um templo que não é teu, você é administrador, meu irmão. Porque fostes comprado por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O que significa honrar a Deus, glorificar a Deus com o nosso corpo? Significa que nós devemos cuidar os lugares aos quais nós conduzimos o nosso corpo, aonde você leva o teu corpo, quem você deixa tocar no teu corpo. Significa mantê-lo longe do pecado, protegê-lo de pessoas, de situações abusivas e buscar com diligência a saúde física. Manter a pureza sexual é um meio específico de você glorificar a Deus com o seu corpo. Também, irmãos, evitar nicotina, evitar o álcool, o excesso de alimentos nocivos, além de outras drogas e substâncias danosas. O teu corpo é do Senhor. Então, o que você vai colocar para dentro, irmão? Honrar a Deus, fazendo exercícios físicos, não de forma compulsiva. Eu vi uma pesquisa que a maioria das pessoas que vão para a academia, não é porque querem ter saúde, é porque querem ficar bombado, bonito, sarado, para ter sensualidade. E a Bíblia diz que aonde a sensualidade não habita o Espírito Santo. Então não é esse tipo de coisa que nós devemos buscar, irmãos. Na época das Escrituras, quando as Escrituras foram redigidas, o apóstolo Paulo diz: o exercício físico de pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. De fato, naquela época se aproveitava pouco, porque eles precisavam conversar com o irmão, eles tinham que sair daqui lá do outro lado da cidade caminhando, a pé. Não tem exercício melhor do que caminhada, corrida, academia, ginástica, como é que é? Crossfit, treino funcional, natação, bicicleta. Você escolhe, irmão. Mas tem que fazer. Diga para o irmão dela, tem que fazer, irmão. Deixa de preguiça. Em nome de Jesus, deixa de preguiça. Aleluia. Arrume tempo para isso aí. Glória a Deus, amém? Isso aí, irmãos, também está relacionado com comer a quantidade adequada de alimentos nutritivos e saudáveis.
Hoje a gente tem muito conhecimento nessa área, e tem nutricionista na igreja, precisa, né? Em nome de Jesus, ó, já fiz uma propaganda, qualquer coisa, depois mandam comissão, aleluia. Depois do culto, pessoal, né? Brincadeira, irmãos. Mas é verdade, irmãos. Às vezes a pessoa se enche de açúcar, come um monte de coisa, e daí o que acontece? No outro dia precisa trabalhar e está lá, desanimado. Ah, não tenho força. Claro, é que nem o combustível. Você vai levar o teu carro ali num posto que tem gasolina misturada com água, um monte de coisa ruim, areia? Claro que não, vai fundir o motor. O nosso corpo é a mesma coisa, irmãos. Você vai colocar para dentro tudo quanto é coisa que vai prejudicar a máquina. Esse corpo que Deus criou com tanta perfeição, tão maravilhoso? Claro que não. Então tem que cuidar, porque o corpo é o templo do Espírito Santo, amém? E essa área, irmãos, para que você possa impedir os impulsos, desejos naturais da tua carne, exige mais disciplina e determinação do que qualquer outra coisa. Não é fácil, mas precisa. Então, que você possa, nesse ano de 2023, se levantar nessa área aí. Sabe o que vai acontecer? O nosso relacionamento com Deus vai ser abençoado. Nossa autoestima vai aumentar. Nossa energia física e mental vai melhorar. Tudo vai melhorar. Então, não tem negociação. Você vai ser vencedor nessa área, em nome de Jesus. Quarta área. Essa aqui, os irmãos vão se estremecer agora. A questão financeira. Nessa área, irmãos, não tem como, nós temos que ser diligentes. Temos que ter a sabedoria da sábia, humilde, mas sábia formiga. Nós já refletimos sobre o relacionamento, sobre trabalho e sobre saúde. E essa é uma área onde as pessoas pecam muito com preguiça seletiva. Na questão de lidar com dinheiro. E às vezes a pessoa diz assim, mas eu ganho tão pouco que nem tem por que eu me preocupar com alguma administração responsável disso que eu ganho, porque é tão pouquinho. Mas a palavra de Deus fala sobre isso, irmãos. Se você não é fiel no pouco, também não será no muito. E Jesus tem uma promessa, se você for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Esse muito que Deus vai colocar, eu não sei se se trata de dinheiro, ou outras bênçãos mais preciosas do que isso, ou até bênçãos eternas, mas eu creio que trata de todas elas, irmãos, porque se formos fiéis na administração do pouco, o Senhor nos abençoará, e se nós temos recursos limitados, quanto mais nós precisamos ser diligentes, meticulosos, precisamos ser intencionais, para fazer sobrar alguma coisa no final do mês, para não se endividar, para fazer aquilo ali multiplicar para a glória de Deus. E por outro lado, irmãos, também tem aqueles que ganham bem, tem um salário bom, todo mês pinga aquele salarião lá, todo mês pinga, então vamos gastar. Mês que vem tem de novo. Aí a pessoa é tão descuidada, meu Deus do céu, não dá para nada, mas eu estou pobre, diga misericórdia. Mas ela não administra direito. E essa área, irmãos, é uma área na qual Deus nos prova acerca da nossa maturidade espiritual. A maneira como nós lidamos e administramos o nosso dinheiro importa muito para Deus. E agora, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, eu quero ler aqui com os irmãos um texto que explica aquele texto difícil da parábola de Jesus. Porque a Bíblia se interpreta a si mesmo. Às vezes a gente pega um texto difícil, de repente a gente acha um outro texto fácil que explica aquele texto difícil. E esse texto do apóstolo Paulo, eu tenho certeza, quando eu li, eu tive certeza que o apóstolo Paulo escreveu isso tendo escola naquela parábola de Jesus. E é um texto que interpreta aquela parábola. E os irmãos vão perceber isso. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Quer dizer, nós vamos ser despojados disso aí, irmão. Nós já estamos no pré-aviso, né? Você já sabe, todo mundo sabe ou não sabe.
Vocês não sabem ainda, eu vou contar para vocês aqui que nós vamos, daqui a pouco, se Jesus não voltar e nos arrebatar, nós vamos morrer. Então, instabilidade das riquezas. Mas em Deus, em quem que nós temos que confiar, irmãos? Me ajudem. Em quem que nós temos que confiar? Em Deus. Nele nós depositamos a nossa esperança. Mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ele nos proporciona para quê? Para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólidos fundamentos para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Viu, irmãos? É para o futuro imediato, enquanto você ainda está sob a administração, sob a mordomia, prepare o teu futuro. Então o dinheiro não é para a gente colocar esperança nele, para a gente ter nele a nossa segurança. Não, não. O dinheiro é para a gente desfrutar, para o nosso aprazimento e para fazermos boas obras, para ajudar na disseminação do evangelho, custear o evangelismo, que é o mais importante da terra, irmãos. E depois obra social em segundo plano. Porque você pode ajudar a fazer um hospital ali para curar as pessoas, mas ela vai ser curada só para essa vida. E o que nós estamos fazendo na pregação do Evangelho é eterno. Amém, irmãos? Quem crê, diga glória a Deus. Parece que esse conselho de Paulo aqui, irmãos, é tão sábio e maravilhoso, mas é tão pouco praticado. A riqueza é um dom de Deus. Nós precisamos prestar atenção nisso. E aí entra o quinto e último ponto, que nós não podemos ser preguiçosos, que precisamos ter essa iniciativa, essa diligência, que é sermos ricos para com Deus. A última área que eu quero refletir aqui com os irmãos é sobre tomarmos a iniciativa no nosso relacionamento para com Deus. A Bíblia fala isso, a Bíblia clama isso, dizendo assim: tornai-vos a mim, tome a iniciativa, venham para mim, se voltem para mim, se convertam. O que é se converter, irmão? Não é mudar de religião. Eu estou indo para lá, para longe de Deus, e eu vou me converter, vou voltar agora para Deus, vou andar na direção de Deus. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Tome a iniciativa, busque a Deus, porque Deus não vai te enfeitiçar, Deus não vai forçar você, Deus quer que você venha por amor, que você tome a iniciativa em caminhar na direção dEle. Está escrito assim, irmãos, que um irmão chegou dizendo para Jesus assim: diga para esse meu irmão aí, me dá a parte da herança que me cabe. E o Senhor Jesus responde, em Lucas capítulo 12, versículo 15, ele responde assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Muita gente, irmãos, coloca a sua vida como fundamento os bens terrenos. Mas Jesus está dizendo: se cuidem com a avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que possui. E as famílias brigam por causa da herança, né, irmãos? Já viu isso? Diga misericórdia, irmãos. E Jesus continua esse ensino falando sobre trazendo uma parábola sobre um fazendeiro extremamente rico. E ele diz ali em Lucas capítulo 12, versículo 19. Esse fazendeiro dizia assim: então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Essa expressão rico para com Deus, o que significa ser rico para com Deus? Significa nós darmos a Deus o que Ele mais deseja, um relacionamento conosco, irmãos. Nós nos damos com intensidade, intensamente, a todo tipo de pessoa, atividade, empreendimentos, responsabilidades. Nos voltamos com energia para tantas coisas, usamos a nossa criatividade, a nossa atenção, a nossa educação, os nossos recursos, o nosso trabalho. Voltamos essa nossa atenção para os nossos amigos, nossos familiares, para os nossos prazeres, para os nossos deleites, para o nosso esporte, mas muitas vezes nos esquecemos de Deus.
e nunca refletimos sobre o que significa ser rico para com Deus. Para nós compreendermos isso, tem que se colocar no lugar de Deus. O que é ser rico para com Deus? Puxa vida, olha como Ele é rico para comigo, como Ele é abundante, como me busca, como me prioriza. Isso é ser rico para com Deus, irmãos. Jesus pergunta para os seus seguidores: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Esse homem rico descobriu que não podia trocar suas riquezas pela sua alma. E você, irmão, já descobriu? Quanto vale a sua alma? Qual o preço da sua alma? Vejam, meus irmãos, que nós temos em Deus o exemplo de iniciativa, de diligência, porque Ele criou o mundo, criou as águas, criou o céu, encheu as águas de peixes, os céus de pássaros, colocou os animais nos campos, nos bosques, nas colinas, nas montanhas, fez o homem, soprou o fôlego de vida neste homem, mas o homem pecou. Deus poderia ter cruzado os braços e dito: eles desperdiçaram a oportunidade que eu dei. Mas Ele tomou a iniciativa, e diz a palavra do Senhor que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não vá para o inferno, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus tomou a iniciativa de amor, e para perdoar o homem, Ele veio morrer na cruz do Calvário. E Ele é o exemplo para nós, irmãos, de iniciativa, de diligência, porque Ele fez essa obra por nós na cruz do Calvário. Então nós temos que, da nossa parte, diz a palavra do Senhor, o amor de Deus nos constrange, julgando nós isto. Veja o que Ele fez por mim, meu Deus. Julgando nós isto, um morreu por todos, Ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, egoisticamente, mas vivam daqui para frente, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então que daqui em diante, irmão, você não seja um homem sem sabedoria, mas que você possa se conduzir como aquele servo da parábola, atiladamente, viver nesta sabedoria, irmãos, que a vida é muito breve, é muito passageira, e viver para a glória do Senhor, significa aquilo que nós temos falado e que é tão necessário nos nossos dias, tempo de esfriamento do amor, da fé, da apostasia. Busque em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão apresentadas. Que o primeiro lugar em tudo na tua vida, irmão, seja o Senhor. Resolva isso nesse início de ano 2023. Que você coloque o Senhor como primeiro lugar na sua vida. Vamos nos pôr em pé, em nome de Jesus. Quero convidar você a refletir nisso, nesta noite. Talvez o que Deus quer que você faça nessa noite é que você o reconheça e se aproxime dEle. Talvez esse culto inspirou você em alguma área dessas que foi mencionada. Seja lá o que for, não hesite, não espere, não procrastine, não dê desculpa, decida agora, tome uma atitude, ame a Deus. O Senhor está clamando, irmãos, há um clamor por homens e mulheres comprometidos com Ele, ricos para com Deus, homens e mulheres que dizem: Senhor, eu arregaço as minhas mangas aqui agora, conta comigo, Senhor, conta comigo nessa batalha da hora final. Eu quero saber qual é o teu propósito para a minha vida, quero saber qual é a tua vontade, quero te obedecer, quero te ouvir. O Senhor fala e eu obedeço, eu respondo, aleluia. E aí, meus irmãos, eu tenho certeza que Deus vai ouvir a tua oração. Glória a Deus.